E passo a palavra para a doutora Carolina Nossetti, agradecendo a presença de Sua Senhoria nesta comissão para trazer as contribuições para esse debate. Com a palavra, tempo regimental de 20 minutos, doutora Carolina Nossetti. Foi? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui discutindo esse assunto que, para mim, é tão especial e para muitos pacientes que estão tendo suas vidas completamente impactadas de forma muito positiva com o uso dessa terapia. Bom, eu estou aqui também pelo Laboratório da Dor, de Estudos da Dor da Unicamp, que está tendo um trabalho também muito importante no estudo da cannabis medicinal e dos canabinoides em dor. Eu sou fundadora da Intercan e da Interdoc, uma empresa de educação e uma de cuidado ao paciente. Sou membro da International Association for Cannabinoid as Medicine, que é uma entidade internacional, membro da SBAD, que é a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, e eu faço parte da equipe do Laboratório de Estudos da Dor da Unicamp, e tenho certificação ICFMG, que é a revalidação do diploma de medicina nos Estados Unidos. O meu encontro com a cannabis medicinal foi por uma questão pessoal. Eu fiquei nos Estados Unidos quase 10 anos, onde eu revalidei meu diploma. Mas no meio desse processo, isso é uma das fotos de um dos meus dias de estudo, 14, 15 horas, chegou uma hora que eu não conseguia nem comer e nem dormir. E eu estava buscando um sossega-leão para conseguir dormir e estar acordada às 6 horas da manhã no dia seguinte. E aí as medicações disponíveis, entre elas, no final era morte, e aquilo me assustou tremendamente. Como assim eu não tinha uma opção segura para dormir de forma tranquila? E um colega médico mencionou para mim sobre cannabis medicinal. Se não fosse isso, eu jamais estaria aqui conversando com vocês. Não tinha ninguém próximo que falava sobre cannabis. Ninguém nunca mencionou isso em conversas científicas. Então, foi puramente por uma necessidade pessoal. Quando eu fui colocar na internet cannabis medicinal, me impressionou muito. Fiquei muito assim sensibilizada comigo mesma de ter investido tanto dinheiro no meu estudo, estar lá sozinha nos Estados Unidos, e lá não estava mencionando nos livros de medicina sobre isso. Vou trazer aqui um ponto que o meu assunto aqui era fazer uma comparação entre as medicações disponíveis e a cannabis medicinal, mas, na realidade, não existem estudos comparativos, muito por comitê de ética, porque eles não querem que o paciente fique sem a medicação, então é muito complicado da gente fazer esse tipo de estudo hoje. E aí eu trouxe essa diferenciação entre eficácia e eficiência. Eficácia é algo que atinge um propósito. E a eficiência é algo que executa esse propósito de uma melhor maneira possível. E a gente tem que fazer essa diferenciação, porque tem diversas medicações que são eficazes, por exemplo, para dor ou para outras indicações. Mas elas são eficientes? Porque eficiência ele também tem que levar em consideração custo biológico, custo financeiro. Não é só se resolveu ou se não resolveu. E aí trazer também uma questão de adaptação individual, cada paciente é um indivíduo diferente, então isso de dar a mesma quantidade de medicamento para todos os pacientes dentro de um protocolo, que é o que normalmente se exige para fazer o registro de produto, não funciona bem. Não funciona bem para cannabis e nem para a maioria das medicações. Também trazer uma questão que vai além do diagnóstico em si do paciente, por exemplo, na fisiopatologia da dor, né, o estresse é um importante tópico quando a gente está discutindo a dor e que não é levado em consideração em estudos científicos de registro de produto. É resolveu ou não resolveu. Mas e o estresse? E a ansiedade dessa dor? Está dormindo melhor? Então, esses são pontos que estão sendo negligenciados pela medicina tradicional. Também trago esse quadro de refratariedade hoje. Se a gente considerar autismo, epilepsia refratária, Parkinson, Alzheimer e dor neuropática, os casos refratários, temos 10 milhões de pacientes que não têm resolução nenhuma com as medicações estabelecidas que estão lá na farmácia. E lembrar que o autismo tem 0 medicações disponíveis. Cerca de 1 em 58 crianças estão no espectro autista hoje, e a gente não tem uma medicação na farmácia. Eles estão sendo completamente negligenciados, e a cannabis medicinal é, sim, uma opção. 10 milhões de pacientes. Também gostaria de citar essa patente americana 507, e ali eles mencionam já o uso dos canabinoides em
Parkinson, doença de Alzheimer, a demência do HIV, então doenças neurodegenerativas. Então, é o governo americano, não é a Carolina, não é só o governo americano, é o Departamento de Saúde do governo americano. Então, os países de primeiro mundo, eles são de primeiro mundo por um motivo, porque eles sentam, estudam e tomam decisões baseadas na melhor qualidade de vida do paciente, não se é melhor financeiramente para um grupo específico. Também queria dizer que a Organização Mundial de Saúde fez uma recomendação para as Nações Unidas recentemente de que preparações contendo CBD com THC até 0,2% é tão segura que eles sugerem não ter regulamentação internacional. Isso não é, de novo, não é a Carolina, é a OMS, tá? Também gostaria de falar que as Nações Unidas, hoje, eu sou consultora técnica, apesar de não ter nenhum conflito de interesse, não tenho exclusividade com ninguém, mas hoje eu sou consultora técnica da primeira empresa brasileira do mundo a ser apoiada pelas Nações Unidas. Então, a gente tem apoio das Nações Unidas, mas não tem apoio aqui dentro. E aí, queria dizer que quem tem dúvidas sobre o sistema endocannabinoide, isso é um livro referência, qualquer estudante de medicina tem isso na sua mochila. Hengendale, Farmacologia, já está lá, capítulo 18. Então, se alguém tem dúvidas sobre o sistema endocannabinoide ou sobre o potencial terapêutico dos canabinoides, sugiro sentar e estudar esse livro. Trazer um aspecto da dor, hoje 37% dos brasileiros é afetado por dor crônica, isso é uma prevalência, gente, muito alta. Isso é mais do que 1/3 da população brasileira hoje sofrendo. E aí, houve uma reclassificação da dor, e, com essa reclassificação da dor, 42% dos brasileiros têm algum tipo de dor. Queria mencionar que os anti-inflamatórios são as medicações mais usadas nesses casos. Se a gente for ver os 9 anos da Guerra do Vietnã, e se a gente comparar entre 90 e 99 a quantidade de pessoas que morreram por o uso de anti-inflamatórios, a gente vai ver que morreu mais gente de anti-inflamatório do que morreu na Guerra do Vietnã. Morreu tanta gente de anti-inflamatório, isso é americano, tá? Isso é um estudo americano, quanto morreu de homicídio. Isso é muito relevante, esse dado. Lembrar aqui também que em 99, agora está um pouquinho diferente, tá? O número de mortes anuais, que a terceira causa ali de mortes era por toxicidade de uso de anti-inflamatório. Isso é algo que se vende na farmácia, sem prescrição, sem Anvisa, sem CFM, sem nada. Você vai lá, entra e compra, tá? Terceira causa de morte. AIDS melhorou, tá? Ele não está matando tanto por ano, mas é o mesmo número, porque as pessoas continuam tomando medicamento anti-inflamatório para dor do mesmo jeito. E aí existe uma crise dos opioides, um crescimento de 200% entre 2000 e 2016, muitas mortes. A OMS classificou a osteoartrite e a osteoartrose como uma das maiores causas de anos vividos com deficiência, né, principais responsáveis por dor e incapacidade. Essa é a lista de tratamento estabelecido para a doença, para a artrite reumatoide, e esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Tá? O Ministério da Saúde fala para a gente dar isso aqui para os nossos pacientes. E aí a gente vai falar um pouco sobre eficiência. Eu vou colocar aqui uma lista, isso vai estar disponível depois. Procura minha rede social, Instagram, doutora Carolina Nossetti, DRA Carolina Nossetti, que eu vou liberar um link ali para uma pasta do Google Drive para vocês terem isso. Dê para o seu médico, dê para o seu familiar, dê para o seu vizinho, senta e estuda, compartilhe esses estudos científicos com quem você quiser, inclusive essa lista de efeitos colaterais. Tá? AS, morte. Dipirona, pode levar à morte. Paracetamol, codeína, a lista. Ibuprofeno. Diclofenaco e ibuprofeno elevam o risco de quem usa para uma parada cardíaca em 51% e 31%, respectivamente. Nem tão inocente assim, né? O dipirona e essas duas medicações, diclofenaco e ibuprofeno. Amitriptilina, morte, como possível efeito colateral. Clomipramina, potencial fatal. Fenitoína, risco de morte. Carbamazepina, olha a lista de efeitos colaterais. Ácido valproico,
casos fatais, óbito, risco de morte, morfina, morte, metadona, morte, metotrexato, morte súbita, leflunomida, morte, uma lista de efeitos colaterais, não está morte ali, sulfasalazina, morte, penicilamina, morte, azatioprina, morte, infliximab, morte, etanercept, morte, rituximab, uma lista enorme de efeitos colaterais, tá? E aí agora a gente vai falar de uma medicação que tem mortalidade zero. A gente está discutindo e se incomodando com uma medicação que tem mortalidade zero, com mais de 5.000 anos de história. Então, a segurança aqui, os efeitos colaterais, né, do THC, que eles mencionam, transtornos psicóticos, é porque não está usando a cepa certa. São centenas de cepas diferentes. Se a gente senta e estuda a cepa certa, é antipsicótico. Tá? Uso crônico, ansiedade e ataques de pânico. De novo, se é um médico que estuda esse assunto, não vai dar uma planta que vai dar ansiedade no paciente. Tem produtos ricos em CBD que são ansiolíticos. Então, eu acho que esses dados que estão aqui, muitos deles são por falta de saber como fazer um manejo terapêutico dessa medicação. Não é uma questão que a medicação é ruim. A medicação está sendo mal gerida. Mas ela tem uma questão positiva. Por exemplo, consumo agudo pode diminuir a resistência das vias aéreas. Isso é broncodilatação. Isso é positivo, se usado como efeito. Se você considerar isso um efeito, ele vai ser positivo. Aumento da atividade cardiovascular, diminuição da pressão arterial. Eu tenho paciente meu, sou prescritora, 100% dos meus pacientes são indicação de cannabis medicinal. Eu não atendo nada que não tenha indicação de cannabis no meu consultório. E eu tenho paciente que está desmamando de remédios para pressão, porque ele faz de vasodilatação. Isso já é conhecido. Outros possíveis efeitos colaterais, sonolência, boca seca, náusea, euforia, depressão, diarreia, mas não tem morte. Tá? Então, isso é uma segurança para o nosso consultório que a gente não viu naquelas dezenas de slides que eu mostrei para vocês, cheio de efeito colateral. Tá? Não tem. E a segurança do CBD, ainda mais seguro do que óleos ricos em THC, ansiolítico, analgésico, anticonvulsivante, antipsicótico, anti-inflamatório, imunomodulatório. Uma lista, tá, de potenciais benefícios. E se as pessoas que utilizaram de 5 miligramas a 1,5 gramas de CBD não reportaram efeitos adversos significativos. Isso é um dado muito relevante da segurança. Mas está aqui, tá? A morfina, que está lá na farmácia, está ali no topo direito acima, e a cannabis está ali do lado esquerdo, como bem mais segura. E aí as doses, as overdoses nos Estados Unidos estão ali, ó, opioide, número de mortes, heroína e cocaína, e a cannabis, 0 ali embaixo. Então, o uso dos tratamentos convencionais no tratamento de dor, eles não são seguros, porque vocês viram ali morte em vários deles, inclusive da dipirona. Então, não é tão inocente assim. Alto risco de dependência, principalmente dos opioides, tolerância, constipação no caso dos opioides. E aí, do parte dos canabinoides, que são uma alternativa segura. Eles têm um baixo nível de dependência, então 9%, e só para uma comparação, a nicotina é 67% e 22% é para o álcool. Então, o álcool é muito mais aditivo do que a cannabis. Então, quando se menciona que George Soros está querendo legalizar a cannabis recreacional, eu, como médica, eu prefiro 1000 vezes que o paciente tenha acesso a uma medicação de cannabis do que do álcool. Simplesmente porque o álcool mata e causa uma dependência muito maior. É um dado científico e a gente tem que refletir sobre isso. Tá? Várias outras partes positivas aí do uso de canabinoides. E olha que interessante, um estudo que assim mudou a minha vida foi esse do JAMA, mostrando que nos estados americanos, onde a cannabis era liberada, houve uma diminuição de 25% na morte de overdose de opioide. 25% a menos de pacientes morreram. Os pacientes deixaram de morrer, porque agora eles têm uma medicação mais segura. Tá? É um jornal muito respeitado, esse JAMA. E aí, o uso da cannabis medicinal como substituto de opioide. Então,
todos esses pacientes que estão aqui em cima foram os que, essas porcentagens, deixaram de usar os opioides para usar cannabis e mostraram, o primeiro ali, ó, diminuiu a dose, ficaram sem efeito colateral dos opioides, ficou mais tolerável o uso. Então, os pacientes, quando eles têm a opção, eles usam muito menos opioides do que eles usavam antes. Isso é muito positivo. Cochrane Library, também uma instituição muito respeitada, fez um estudo, uma revisão, meta-análise extensa, tá? E aí, não eram 30, nem 20, nem 8, né? Eram 1.750 pacientes. Então, existe, sim, evidência forte. Ali, ó, foi superior ao placebo de forma substancial em mais de 50%, evidência baixa, mas foi melhor do que o placebo de forma moderada, a qualidade da evidência moderada, em 30% ou mais. E a sociedade brasileira, sociedade canadense, já muda de quarta para terceira linha de tratamento. Lá no Canadá, se você estivesse lá, a terceira linha de tratamento para dor crônica seria cannabis. E aí um outro estudo aqui mostrando pacientes que usavam a medicação normal, né, para dor, comparando depois com o uso de cannabis medicinal. E a maioria aqui do lado esquerdo desse gráfico mostra que eles melhoraram muito mais quando eles combinavam o opioide, a cannabis medicinal, os opioides, algumas medicações que ele estava usando ali, do que se usasse só o opioide sozinho. Tá? Isso é o paciente falando. E aí, na fibromialgia, aqui mostrando que esse estudo mostra que, na intensidade da dor, houve uma diminuição de 9 para 5 em 81% dos pacientes. Olha, quem trata a fibromialgia sabe a dificuldade, é muito difícil de tratar essa doença. Mas a gente está mostrando uma medicação que tem mais de 80% de melhora. Isso é muito importante para esses pacientes terem uma outra opção. E aí, mostrando que existiu, sim, alguns efeitos colaterais, morte não está nem listado entre eles. E, de uma maneira geral, 81% tiveram sucesso no seu tratamento, mas não foi só isso. Eles tiveram também uma melhora de 92% nos pacientes... 92% desses pacientes tinham um problema de sono, tá? 73% deles melhoraram. Então, não é só a dor da fibromialgia. Esses pacientes querem dormir melhor, esses pacientes querem ter menos estresse. Ali um outro, ó, depressão, melhora em 80% dos pacientes que reportaram depressão. Porque, de novo, não é só a dor, é a depressão, é a melhora do sono, é a ansiedade, porque o medicamento que está sendo usado para a fibromialgia, você ia ter que usar 5 ou 6 para resolver isso aqui. A cannabis medicinal, com uma medicação, está resolvendo todos. E aí, de novo, no tratamento, né, de fibromialgia, tudo bem, um estudo menor, 26 pacientes, mas já se observa ali uma melhora de 46%, diminuíram a dose dos outros medicamentos quando usaram a cannabis. E aqui alguns dos scores, né, estão ali, pentear o cabelo, andar continuamente por 20 minutos, todos eles, se vocês compararem, antes de cannabis medicinal e depois, os scores melhoraram, tá? E são scores difíceis de tratar com as medicações convencionais. E o consumo de medicamentos extremamente perigosos, que podem sim causar a morte, antes e depois foram consideravelmente reduzidos. Isso se chama redução de danos. Isso precisa ser considerado no consultório. Não é só resolveu ou não resolveu. É diminuir os que estão fazendo um efeito negativo. E aí, os efeitos colaterais. Fome, olhos vermelhos e boca seca. Morte não está aí. Tá? Nem falência renal, nem falência hepática. E aí, só um estudo mostrando, uma meta-análise, né, mostrando entre o placebo, do lado direito dessa figura, canabinoides e placebo. Então, muito mais para a direita, né, favorecendo o placebo, que a melhora da dor com o uso de canabinoides versus o uso de placebos. E olha que interessante, nos estados americanos, onde as leis de cannabis medicinal foram implementadas, houve uma redução de 5,88% na prescrição de opioides. E nos outros que eram recreacionais e viraram cannabis, também teve uma redução.
Outro estudo mostrando alívio de dor, autismo extremamente caro. Hoje, nos Estados Unidos, uma criança fica, em média, 40 a 60 mil dólares por ano. 10% dos pacientes, quase, nos Estados Unidos, têm déficit de atenção, que é muito prevalente nos pacientes que têm autismo. E aí está o guideline do Estado de São Paulo para autismo. Coloquei aqui algumas das medicações, tá? E aí, Ritalina é uma delas. E aí, isso está sendo dado para crianças, Ritalina, que é muito próximo de uma anfetamina, morte súbita. Haloperidol, risco de morte. Risperidona, óbito. Risperidona, aripiprazol, morte. Isso aqui está sendo dado para criança, tá? Isso aqui, hoje, no Brasil, pode ser uma anfetamina. Está sendo prescrita para crianças com déficit de atenção e autismo, porque não existe medicação de autismo na farmácia. Esses pacientes todos, eles não têm opções terapêuticas, mas olha a lista de efeitos colaterais de uma anfetamina para uma criança. Morte e outros mais. E aí está um estudo da Nature, que a doutora mencionou mais cedo, publicado esse ano, Rafael Michulin e outros colegas, 188 pacientes fizeram uso de cannabis medicinal e quase 70% mencionaram uma melhor qualidade de vida. Aqui todo mundo conhece alguém que tem filho autista. Aí tem que colocar na balança, você quer que ele tome todas aquelas medicações que podem levar à morte? Ou uma medicação que é relatada com quase 70% de melhora na qualidade de vida? 1/4 desses pacientes voltaram a se vestir e tomar banho de forma independente. Isso quer dizer menor custo do cuidador no final do mês. Isso é impactante financeiramente na família, no vizinho, na professora, em todo mundo que está perto dessa criança. E aí uma lista de tópicos de melhora que essas crianças estiveram com cannabis medicinal, lembrando que elas já estavam fazendo uso de medicações e não estavam sendo nem efetivas e nem eficientes. Mas se vocês compararem a melhora, por exemplo, a agitação, que é super prevalente nesses pacientes, 170 falaram que a criança tinha agitação no começo desse estudo clínico. 71 mencionaram melhora. Eles não tinham resolução antes, mas agora tem. Tem uma lista bem comprida aqui, tá? E aí um estudo brasileiro, inclusive do professor Renato Malcher, que é um pesquisador aqui da UNB, o efeito de CBD, de óleo rico em CBD de cannabis, tá? É a cannabis inteira, não são compostos isolados, 18 participantes. Vários tópicos de melhora. Aí 60% dos pacientes tiveram melhoria de 20% ou mais em déficit de atenção, distúrbio de comportamento, transtorno de comportamento, distúrbios do sono. Então, são parâmetros difíceis de ser controlados nesses pacientes. Epilepsia, a diretriz é essa. De novo, uma lista enorme de efeitos colaterais. Aqui foi do New England, um jornal também muito respeitado, onde houve uma diminuição do número de convulsões de 12,4 para 5,9, então uma redução bem importante. E aqui está a lista de efeitos colaterais. Alguns desses efeitos colaterais aconteceram em pacientes usando clobazam, que é uma das medicações que estão sendo usadas, e a gente não tem como saber se foi o clobazam ou não. Mas a gente sabe que, quando eles diminuíram a dosagem, o paciente melhorou na maioria dos casos. Então, eu acho que é muito mais falta de experiência clínica do que um desafio com a medicação em si. Um outro jornal importante, 225 pacientes, mostrando que houve uma redução da quantidade de epilepsia. Ansiedade, o Brasil é recordista mundial na prevalência de ansiedade. 9,3% da população tem ansiedade. Então, todo mundo aqui conhece alguém que tem ansiedade. O Brasil é o que mais consome Rivotril do mundo. Sempre a gente vence em alguma coisa. Vencemos no número de Rivotril, né? Agora, você quer dar uma olhadinha no efeito colateral do Rivotril? Quando 10% da população brasileira, eu não estou vendo órgão de classe nenhum reclamando que Rivotril está sendo vendido na farmácia. Mas a gente devia começar a estudar mais essas bulas. Está ali alguns dados de crescimento, de aumento de uso de Rivotril. E aí a Revista Brasileira de Psiquiatria nos presenteia com canabidiol, um componente da cannabis sativa, é um ansiolítico. Que bom que a gente tem uma opção mais segura. Que bom que eles já provaram para a gente que funciona.
diversos artigos científicos mostrando a eficácia do uso da cannabis medicinal, dos componentes da cannabis medicinal para a ansiedade. E aí, olha que interessante, gostaria de trazer só algumas reflexões antes de eu concluir. A diminuição do uso de opioides, menor ansiedade, ali tem alguns parâmetros, né? O N que está ali total é o que usavam a droga de forma contínua. E depois, quando eles começaram a usar a cannabis medicinal, a parte de cima ali, a porcentagem, é o que diminuiu o uso. Então, depois de usar a cannabis medicinal, olha quantas pessoas deixaram de usar opioide, olha quantas pessoas deixaram de ter ansiedade. Tá? Isso a gente consegue ver num formato de redução de danos. Não são compostos isolados, isso é a planta inteira. Tá? E aí, a cannabis medicinal, na minha visão, eu trabalho com isso desde 2013, eu voltei para o Brasil há dois anos e pouco, porque virou minha missão de vida, foi uma obrigação moral minha voltar para cá. Depois de 10 anos, eu não tinha mais esse interesse. Agora, ver o sofrimento dessas mães e o quanto que os colegas queriam aprender e não tinham onde aprender, me fizeram voltar. Tá? É só por isso que eu estou aqui hoje, por causa da cannabis medicinal. É uma obrigação moral e a minha missão hoje está aqui. Por isso que eu agradeço muito vocês estarem escutando e peço encarecidamente que vocês estimulem as pessoas a sentar e estudar. Estuda bioquímica, estuda fisiologia se for médico. Se não for médico, senta e estuda o que dá, lê livros, veja vídeos de cannabis medicinal. Só assim a gente vai mudar esse preconceito, que é puro preconceito, é ignorância pura. E aí, na minha visão, a cannabis tem uma eficácia relevante. Não estou falando que é a mais eficaz, mas estou falando que é uma eficácia relevante, mas ela é definitivamente mais eficiente do que qualquer outra medicação que está aí. Sabe por quê? Porque não tem morte como efeito colateral, porque não tem a dependência que os outros têm, porque não tem falência hepática, porque não tem falência renal, porque é seguro, porque traz qualidade de vida, que a gente não escuta isso nas medicações normais. A gente não escuta. E aí, só trazer também um ponto, essas são a lista dos 10 medicamentos mais vendidos do Brasil. Um é o Dorflex, que na realidade é dipirona, não existe relaxante muscular, isso é uma... não vou entrar nesse detalhe, mas quem estuda vai entender o que eu estou falando. Dipirona, primeira medicação mais vendida do Brasil. Morte como possível efeito colateral. Para a sua conclusão. E aí, algumas outras, ali, Neosaldina, relaxante Tonsilax, até um antidiabético, porque a cannabis medicinal pode diminuir o nível de glicemia no sangue, Buscopan. Dentre eles, 5 poderiam ser substituídos por cannabis medicinal sem levar à morte de nenhum paciente. Tá? E aí, quando a gente vê os interesses outros, cada vez que eu vejo essa lista, eu mais estou convencida que não é uma questão de segurança, não é uma questão de interesse do paciente, porque já está provado que são 5.000 anos de história e morreu 0 pessoas. Mas essa lista, com esses cifrões, me mostram muito mais do que qualquer outro estudo que eu tenha visto de segurança de cannabis. E aí, eu assim, trago para reflexão, né, que a gente faça análises científicas com compaixão, tá? Sem preconceito, sem viés ideológico, sem discussões morais ou religiosas. E assim, ter a sensibilidade do outro poder decidir o que ele faz com o seu corpo, desde que seja seguro. Considerar terapia milenar, mais de 5.000 anos de história. Quem trabalha com isso sabe a qualidade de vida que isso traz para o paciente. Eu nunca vi isso com medicação nenhuma da minha vida. Nenhuma. Ninguém chegava no meu consultório e falava: a minha qualidade de vida está melhor. Segurança também deve ser considerada. E gostaria de agradecer. Muito obrigado, doutora Carolina Nossetti, pelas suas informações muito úteis para essa